Galera do nono ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente não pode se ver em breve, galera. Estou com muita saudade de vocês. Saudade de ver vocês. Tô assim, com saudade, tá? Mas vamos para nossa aula 5. Enquanto a gente não pode estar junto. Vai ser sobre o samba enredo, ok? O que é o samba enredo? Olha só, é o gênero textual de origem popular. Então, samba enredo é de origem popular, pautado nas mesmas concepções do poema. Então, é um poema, só que é de origem popular, tá? E é uma música, de fato. Por que é importante falar que ele é um poema? Né? Porque ele vai ser escrito em versos e estrofes, vai ter o lírico, vai expressar sentimentos e emoções, da mesma forma que o poema, tá? O que diferencia o samba-enredo do poema é a concepção de um refrão. Já que é uma música, galera, uma música ela precisa ter uma estrofe que vai se repetir no texto, que a gente fala que é a parte principal da música, né? Que ela vai lá, se repete, que todo mundo canta e por aí vai. Que todo mundo conhece da música, a gente não conhece outras partes, não, mas o refrão todo mundo grava mais rápido. Que é a repetição de uma mesma estrofe no meio do poema. Essa característica é idêntica à música. Então, samba enredo é escrito em versos, estrofes, tem sentimentos, emoções, eu lírico e refrão, tá? Só que aí a gente precisa aprender sobre rima. Isso é essencial para o estudo do poema, do gênero lírico, tá? Vamos seguindo aí. Vamos ver o que é rima. A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Então, por isso que a música se pauta muito nesse gênero de texto para poder ser composta, tá? Porque automaticamente, na hora de a gente escrever, a gente já faz sonoridade, ritmo e musicalidade, tá? Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. O que está querendo dizer aqui? Que o rima vai ocorrer nos versos, tá? Mais precisamente nas palavras. E quando há repetição de som idêntico das palavras dentro do mesmo verso ou semelhante no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas, tá? Não é difícil, é tranquilo. Vamos ver aí, vamos seguir. Como rimamos um verso? Há diferentes formas de rimar versos de um poema. Vamos aprender duas formas, tá? Primeira forma, conforme a posição das palavras no verso. Aqui eu tenho que ficar atento à posição que a palavra vai ocupar no verso, tá? E conforme o som das palavras no verso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai unir os dois. Porque a gente vai perceber aí que quando for rimar, a gente vai perceber que a palavra e o som das mesmas, ao mesmo tempo, é que a gente vai utilizar. Então, para rimar, a gente precisa estar atento à palavra e ao som. É isso que a gente tem que pensar, tá? Vamos seguindo aí. Aí eu trouxe aí exemplos para a gente perceber isso. Palavras que rimam com amor. Flor, calor, beija-flor. Por que essas palavras rimam com amor? Olha lá. Quando eu vejo flor, finaliza a palavra com o mesmo som que amor, que é o or. OR. Da mesma forma que calor, OR. Então eu estou vendo a palavra que tem o mesmo som, tá? Aqui no caso foi no final, que é a palavra que eu quero rimar. Então por isso que eu faço a união da palavra com o som dela. E tem que achar semelhança no som para rimar. Mesma coisa que beija-flor. Olha lá. Or e amor. Outra coisa importante, a posição desses sons semelhantes tem que ser o mesmo. Não adianta, por exemplo, ó, rimar horta com amor. Não vai rimar. Por quê? Mudou a posição do som. Horta tem o som OR, né? Or no início. E amor tem um final. Então, não vão combinar. Porque tem que obedecer a posição
e o som na palavra. Só para vocês se atentarem. Vida rima com ida, fingida e colhida. Por quê? Olha que está se repetindo. O som ida. As 3 letras finais de vida. Esse som ida. Aí vai rimar com colhida. Por quê? As 3 letras finais têm o mesmo som. Então obedece a posição e o som, tá? Coração, grão, bênção e missão. Por que essas palavras estão rimando? Por causa do som ão. No final da palavra coração, que também aparece no final da palavra grão, bênção e missão. E por aí vai. Observa aí que todas aí vão respeitar essa mesma coisa. Posição em que o som vai aparecer e a semelhança do som, tá? Aí vamos ver. Rima conforme a posição da palavra, tá? Tem 2 possibilidades. Primeira, rima interna. Aqui a gente já parte de princípio que a gente tem que ver som, tá? Das palavras e a posição que esse som vai aparecer na palavra, tá? Só que aí a gente vai estar preocupado com uma outra coisa também. Ó, a rima interna, também chamada de rima interior, ela ocorre no meio dos versos. Olha no exemplo aí. O ar, a folha, a fuga, no lago, um círculo vago, no rosto, uma ruga. Observa essas 2 palavras em negrito, lago e vago. Por que eu digo que essas palavras estão rimando? Primeiro momento, o som go aparece, tá? Como sendo as 2 últimas letras da palavra. Então, essas 2 palavras estão rimando. Ponto. Isso eu já entendi. Agora, por que eu chamo essa rima nesse verso de interno? Porque elas estão ocorrendo, essas palavras estão rimando dentro do verso, dentro do mesmo verso, tá? Então, quando 2 palavras rimam dentro do mesmo verso, é chamado no poema de rima interna, tá? Vamos para a rima externa, também chamada de rima final. É a forma mais utilizada, onde a rima ocorre no final dos versos. Exemplo, aqui já é no final dos versos. Vou ler e a gente vai aí entender. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Primeira coisa, a gente tem que identificar as palavras que rimam. Estão em negritos. Já sei que a gente tem que observar a semelhança de som. Então, fingidor e dor estão rimando, né? Pelo som da palavra dor, D-O-R. E ambas estão aparecendo em mesma posição. Fingidor no final e dor porque ela é constituída dessa forma, tá? Só tem essas 3 letrinhas aí. Então, fingidor rima com dor, da mesma forma que completamente e sente. Por quê? O som ente, que aparece no final das palavras, são as 4 últimas letras, são o mesmo. Então, completamente rima com sente. Isso eu já vi que essas palavras estão rimando. Agora, por que essa rima é externa? Porque agora eu não tenho palavras que rimam dentro do mesmo verso. Eu tenho palavras que rimam no final de cada verso, intercaladas, tá? Ó, eu tenho primeiro palavra que rima no primeiro intercalando com o terceiro verso e a palavra que rima no segundo intercalando com o quarto. Então, intercalação eu faço, né? Mesma palavra que rima nos versos ímpares e mesma palavra que rima nos versos pares, tá? Essa é intercalação, ok? Então, mesma palavra que rima nos versos ímpares e mesma palavra que rima nos versos pares. Eu só quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, vocês precisam identificar por que as palavras rimam, e a gente viu que é a posição do som semelhante na palavra
E depois, para a gente saber se a rima é interna ou externa. Interna, quando essas palavras que rimam aparecem no mesmo verso, e externa, quando essas palavras que rimam aparecem no final dos versos e uma está em cada verso, intercalando versos ímpares e versos pares. Vamos seguindo aí. Agora, rima conforme o som das palavras. Aí eu vou ter rima perfeita, rima imperfeita. Vamos observar a rima perfeita primeiro. Também chamada de rima consoante ou rima soante, tá? Isso é só nomezinho que, se aparecer, você sabe o que é em alguma questão aí, por aí. Consoante e soante, você sabe que é rima perfeita. Ela ocorre quando há total correspondência de sons. Então, quando eu tenho a total correspondência dos sons das palavras que rimam, conforme a gente estava vendo até agora, eu chamo de rima perfeita, tá? Vamos ver. Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz sube do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Vamos observar as palavras que rimam aí. Estão em negrito, todas as palavras estão rimando. Vamos ver as palavras que rimam. Vida rima com descida. Por quê? Olha lá, o som que são semelhantes. Ida aparece como as 3 últimas letras da palavra, tanto em vida quanto em descida. Então essas 2 palavras estão rimando. Da mesma coisa que tormento e firmamento. O som ento aparece na mesma posição nas palavras, 4 últimas letras. Então, elas estão rimando, tá? Por que essa rima é perfeita? Porque tem os mesmos sons que rimam na mesma posição da palavra, tá? Agora, enquanto a rima é interna ou externa? Bom, eles estão rimando aí uma em cada verso. As palavras que rimam estão aparecendo uma em cada verso. Então é rima externa, tá? Aqui não é intercalada, observa que não é uma rima intercalada. Por quê? Né? Eu tenho palavras que rimam em verso ímpar, vida está no primeiro verso, e descida que rima com vida está no quarto verso. E eu tenho tormento que está no segundo verso, e palavra que rima está em tormento, é firmamento, está no terceiro verso. Não tem intercalado, tá? Só tem intercalado quando eu tenho rimando versos ímpares e versos pares. Aí eu tenho intercalado, tá? E rima imperfeita? O que é rima imperfeita? Também chamada de assoante, rima vocálica ou rima toante. Aqui só para a gente conhecer os nomes da rima imperfeita, que pode aparecer. Ela ocorre quando a correspondência de sons é apenas parcial nas vogais. Então aqui, ó, não vai ter consoante que rima. Lembra-se lá que na rima perfeita e tem consoante também que rima. Vida, dá, consoante D, rimando com descida, consoante D. Na rima perfeita só vai ter correspondência do som vogal, tá? Por que isso, gente? É mais difícil rimar consoante. É mais difícil rimar consoante. Achar palavras que as consoantes rimam. Que as vogais rimam é mais fácil. Então, por isso que é chamada de imperfeita. Vamos observar no exemplo. Eu agora que desfecho, já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Vamos ver as palavras que estão rimando aí. Desfecho com deixo, correto? Aí a gente vai observar. Só tem como rima nessa palavra a vogal O. Porque o só show é diferente do desfecho. É diferente, tem um som diferente. Então as rimas são imperfeitas, da mesma forma que ti e si, tá? Então também tem rima imperfeita. Não está rimando aí as consoantes, somente as vogais. Por isso que é rima imperfeita. Agora, também eu posso observar que além da rima imperfeita, é uma rima externa. Por quê? As palavras que rimam imperfeitamente aí aparecem um em cada verso, não estão no mesmo verso. Então é a rima externa e está intercalado. Por quê? Olha lá.
primeiro verso a palavra do primeiro verso está rimando com a palavra do terceiro verso. E a do segundo verso, ti, está rimando com esqueci, que está no quarto verso. Então, intercaladas porque rima ímpares rimando e versos ímpares rimando e versos pares rimando, tá? Então, gente, essas são as duas formas básicas de se rimar em poema. E tem os poemas sem rimas, tá? Não vai apresentar rima nenhuma. Os versos que compõem os textos poéticos e que não apresentam rimas são chamados versos brancos ou versos soltos, até de versos livres também. Então, não tem rima, versos brancos, versos soltos. Vamos no textinho aí. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Poema em linha reta é um trecho de Fernando Pessoa. Por que que é um verso branco? Se eu for analisar as palavras aí, não tem rima, nem interna nem externa, tá? Não tem rima nem rica nem pobre, porque não tem palavras que apresentam sons semelhantes, como a gente estava vendo até agora. Então aqui não tem nada rimando. Eu só quero aqui que vocês percebam que para a gente rimar nos poemas é necessário que a gente encontre palavras que tenham sons semelhantes, seja na vogal, se eu quero construir uma rima perfeita, ou na consoante vogal, se eu quero construir uma rima perfeita, tá? E as formas de rimar podem ser interna, no mesmo verso, ou externa, uma palavra que rime em cada verso, tá? Obedecendo a intercalação, versos ímpares e versos pares, ou não, tá? Então, são essas formas de rimar que a gente viu até agora. Galera, chegamos ao fim. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Não deixa de fazer as atividades, hein? Fui.